noite a todos. Boa noite. Vamos à leitura de hoje. Ela é da coleção Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O item é o 67. O título, Modo de Sentir. Renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. É Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Diz o texto: há muitos séculos o homem raciocina, obediente, a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa em si, as modificações de qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. Ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas da terra. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de providência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Que assim seja. Uma boa noite a todos, e também os que nos assistem pelas redes sociais, o nosso boa noite. Agora, na primeira parte, então, vamos elevar o nosso pensamento, agradecemos aos bons espíritos, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome. Agradecer tudo que temos, a água que bebemos, o ar que respiramos, esse corpo que temos para aprendermos. Agradecidos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino,
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Hoje temos a nossa companheira de ideal espírita, a Marilúcia, que vai falar sobre politeísmo. Seja bem-vinda. Boa noite a todos, os nossos irmãos também desencarnados, eu dou boa noite, que eles também permaneçam aqui, assistam a minha palestra com muito amor e carinho, e ao pessoal que está nas suas casas, assistindo pelas redes sociais, que sejam todos bem-vindos para essa palestra. O tema da noite de hoje, para nossa reflexão, é sobre politeísmo. Quando falamos em politeísmo, a gente já se reporta para algo mais antigo. Então, nesse momento, eu convido vocês para nós fazermos uma viagem. No trem da vida. Imaginem que a vida é um trem, e esse trem ele nunca para, ele sempre segue adiante. Ele segue o trilho da evolução. Cada vagão é um estágio da nossa consciência. Alguns estão na infância espiritual e outros já sentem o chamado para mudar de lugar ou de vagão. E a pergunta para esse momento é o seguinte: em que vagão nós estamos neste momento? Será que ainda estamos no vagão lá primitivo, ou já estamos seguindo outros vagões na nossa consciência? Vamos ver o que temos no primeiro vagão. A infância da humanidade. No primeiro vagão do trem da vida, a gente olha para o mundo de uma forma muito pequena. A gente é muito imaturo ainda. A gente olha assim, as janelas estão com vidros esbranquiçados, eles estão assim, tipo uma névoa. A gente ainda não consegue ver bem. A gente sente medo. A gente sente medo da noite. A gente tem um respeito muito forte pelo mar, temor pelo mar. O trovão, então, a gente não entende o que é um trovão. E neste primeiro vagão do trem da vida, a humanidade é representada pela infância. Imaginemos um pré-escolar. E ao mesmo tempo, mesmo no ensino fundamental, lá no 9º ano, eu entro no pré-escolar, eu não sei conceitos de matemática, eu não sei ainda conceitos de português, porque eu ainda nem sei a alfabetização. Não sei as primeiras letras do meu nome. Isso é o primeiro vagão. Nós não soubemos. As janelas embaçadas pelo medo, elas simbolizam que a nossa visão ainda é muito limitada. Falta de conhecimento, que nos impede uma compreensão melhor. O trovão que assusta, o mar que impunha medo, respeito, e a noite que traz insegurança. Ainda hoje a gente tem insegurança, mas hoje nós sabemos o porquê. Representa que os fenômenos naturais, que por não serem compreendidos, pareciam ameaçadores, misteriosos. A natureza era vista como algo incontrolável. Talvez até fosse uma forma bonita de a gente representar as coisas. Aquilo que não compreendíamos, nós transformávamos em divino. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 2, explica que o politeísmo ele nasceu da nossa incapacidade
de compreender a natureza única e imaterial da divindade. Fragmentamos o sagrado porque nossa razão era limitada. Ele surgiu porque o homem antigo ainda não possuía maturidade intelectual e moral para conceber a ideia da unidade divina. Aqui, Allan Kardec, ele nos consola quando ele diz que a nossa incapacidade de compreender era sinal que a gente ainda era criança imatura no nosso entendimento. Ainda continuando com esse tema, Allan Kardec afirma em O Livro dos Espíritos, nas questões 667 e 668, também que o politeísmo surgiu porque o homem primitivo, ele não podia compreender Deus, único, imaterial e infinito. Então ele atribuía as forças da natureza, personalidades divinas. Se naquela época o homem não compreendia, e passou tanto tempo, passou tantos vagões, que nós ainda não compreendemos Deus. Desta forma, podemos entender que, segundo Kardec, politeísmo foi consequência da ignorância natural. Foi uma coisa natural das leis espirituais. O homem fragmentou o divino porque ainda não compreendia. A evolução do pensamento religioso, ela acompanha a evolução do espírito. Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo nosso conhecimento em relação à espiritualidade. Para o espiritismo, o politeísmo não foi um erro. Foi uma etapa natural, como Allan Kardec explicou. E à medida que a gente evolui, a gente percebe as múltiplas forças que podem ter a única causa suprema. E assim, nós vamos aprimorando Deus na nossa consciência. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel também diz que não foi um erro, mas uma parte estratégica e pedagógica divina. Que o Egito, a Índia, a Grécia e outros povos, eles vieram dos exilados de Capela. Então, eles já vieram mais aprimorados do que os primitivos que aqui estavam. Então, eles já tinham uma ideia de algo, né? Então, mas mesmo assim, eles precisaram usar símbolo para que o povo entendesse as coisas do Egito. A Índia é um panteão complexo que educa, já está mais evoluída. Ela educa a psicologia da alma. E a Grécia, os deuses ganharam forma humana para ensinar a transição do instinto à razão. O politeísmo, meus irmãos, foi a escola primária da alma. O trem precisava passar por essas estações, pelo Egito, pela Grécia, pela Índia. Não só o trem, nós passamos por todas essas partes, para aprendermos a olhar para o alto. Vamos analisar um pouquinho melhor. No Egito, o sol era personificado no Ra, símbolo da criação, luz, ordem. O rio Nilo, fertilidade, renovação e sustento. E a morte, lá no Egito, ela não era fim, mas uma passagem para outra forma de existência,
E nesse contexto surge Osíris, a divindade que melhor representava o ciclo da morte e renascimento, lá no Egito. Isso é muito interessante. Eu li um pouco, mas a gente não se aprofunda muito. Neste primeiro vagão, em que o Egito está, é o despertar do sagrado. No Egito, o ser humano percebe que existe algo além da matéria. A vida não termina na morte. O mundo invisível já é intuído. Aqui nasce o respeito pelo espiritual. Estamos no primeiro vagão. A Índia, um panteão complexo para educar a psicologia da alma, o divino manifesta-se por meio de muitas divindades, cada uma representando aspectos da vida e da consciência. E isso não era confusão, não. Cada deus, cada mito ensinava uma lição sobre sentimento. Na Índia, o divino se multiplicou em inúmeras formas. O karma, a reencarnação, libertação espiritual, moksha, unidade por trás da multiplicidade, Brahman. Na Índia, o ser humano começou a olhar para dentro, a se interiorizar os sentimentos. Já não era só lá fora. Se no primeiro vagão o olhar estava voltado para fora, para a natureza e seus mistérios, na Índia o movimento passa a ser no interior. Aqui o medo já não existia, foi trocado pelo autoconhecimento. As tradições filosóficas espirituais indianas, como o hinduísmo, budismo, direcionaram a reflexão para a consciência e para a alma. Esse momento simboliza um novo vagão. Estamos no segundo vagão, sem medo do desconhecido, mas a descoberta do universo interior. É o início da pergunta que transforma tudo. Quem sou eu nesse universo? Nesse segundo vagão, o homem descobre que a resposta está dentro dele. Reflete sobre a alma, reencarnação, sofrimento e evolução. Aqui nasce a busca pelo autoconhecimento, a busca de eu entender quem eu sou. E vamos chegar na Grécia. Imagina a gente viver num mundo onde cada fenômeno da natureza, cada emoção humana, cada acontecimento tinha um Deus por trás. E olha, era um Deus assim, humano, praticamente, né? Por exemplo, Zeus representava o poder e a justiça. Afrodite simbolizava o amor e o desejo. Atena era a sabedoria e estratégia. E eles eram deuses ciumentos, eles tinham raiva, eles tinham amor, eles tinham orgulho. Então, eram endeusados, mas eram humanos. Ou seja, o divino refletia a própria psicologia humana. Os mitos não eram apenas histórias. Eles ensinavam valores, limites e comportamentos. Ou seja, era uma doutrina simbólica. Mas lá na Grécia, algo muito revolucionário aconteceu. Surgiu a filosofia. E junto com a filosofia, os pensadores começaram a perguntar: será que o mundo pode ser explicado apenas pelos deuses? Ou existe um princípio racional por trás de tudo? E agora a pergunta muda. De qual Deus fez isso? Para qual era a causa disso? Então, quer dizer, a pergunta mudou. Né? Antes falava num Deus, agora eles perguntam, mas qual é a causa disso? Lá na Grécia. Filósofos como Platão e Aristóteles passaram a buscar princípios racionais.
leis universais e compreensão lógica da realidade. E a Grécia está no terceiro vagão. Será que a gente já esteve no terceiro vagão com a Grécia? O homem agradece, o homem aprende a questionar. Neste momento, o homem aprendeu a questionar, argumentar e buscar verdades pela lógica. Aqui nasce o pensamento crítico, no terceiro vagão. E chegamos, então, no quarto vagão. Estamos no quarto vagão. O quarto vagão é representado pela doutrina espírita. Ela dialoga com a filosofia, mas de maneira prática. Enquanto a filosofia nos ensina a pensar criticamente, questionar e organizar ideias, a doutrina espírita nos ensina a agir moralmente, dentro da moral do Cristo, refletindo sobre nossas escolhas e suas consequências. Se eu faço errado, eu vou ter que colher coisas erradas. Mas em qual vagão será que nós estamos? Será que nós estamos realmente no quarto vagão, aprendendo a doutrina espírita, colocando em prática, como hoje o Feijão falou, porque não é só aprender a teoria, mas colocá-la em prática, como devemos estar no quarto vagão? Ou será que ainda estamos sendo politeístas, criando deuses? Porque hoje é assim. Nós temos um Deus muito forte em casa, que é o espelho. Ele nos condena, ele diz que a gente precisa fazer uma bariátrica, muitas vezes, quando a gente está fortinho. Ele não diz para a gente fazer um outro tipo de coisa, porque a sociedade é que está nos intuindo para que a gente seja desse jeito. Então, a gente tem muitos deuses. E não é aqueles deuses lá, não, como Zeus, como Atena, não. É deuses que nós criamos no dia a dia. As curtidas do Instagram são deuses que a gente está trazendo para cá e esquecendo o principal. A gente vai lá e posta uma foto, chega até a botar filtro para tirar as imperfeições da gente. Será que é porque... será que realmente é isso que nós viemos fazer aqui? Se nós somos imperfeitos, é porque nós precisava ser assim. O Deus do dinheiro. E esses deuses que nós ainda hoje cultivamos, são deuses de cristal. Esses deuses nos abandonam. Lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos mostra o que é Deus. Será que nós ainda estamos naquela outra lá que diz quem é Deus? Não, nós já estamos no quarto vagão, meus irmãos. E no quarto vagão, nós temos que ter uma certeza. Eu sou imperfeito. E eu tenho que entender que eu vim aqui imperfeita para evoluir. Porque essa casca aqui que eu uso, essa capa, ela está só apenas cuidando do meu espírito. Não posso estragar ela. Como que eu vou estragar uma coisa que está protegendo o meu espírito? Veio assim para mim. Porque era assim que ele precisava. Então, cada um se contenta com o que a gente está neste momento. No quarto vagão. Isso que é importante. Passamos tanta coisa. Mas ainda, às vezes, a gente traz de lá
uma mala cheia de coisa, egoísmo, orgulho, tudo isso, deixar para trás. Porque no quarto vagão, nós temos que ir para o quinto. E no quinto vagão, não temos lugar para mais nada disso. É nós, evoluídos. É nós caminhando juntos. É isso que a gente precisa. Allan Kardec nos pede, nos ensina a sermos caridosos todo o tempo, junto com o Mestre Jesus, a praticarmos o bem. E Jesus, nesse trem, é o nosso maquinista. O trilho desse trem é as leis divinas. E nós temos que ultrapassar todos. Deixar de sermos politeístas. Não daqueles politeístas que não entendiam as coisas. Porque a gente sabe. A gente quer ser bonito sem ser. Pois a gente veio para evoluir do jeito que é. Eu quero ser grande, quero botar um sapato desse tamanho, que sou baixinha, por quê? Eu tenho que entender que eu sou assim. E cada um evolui sempre. E eu digo para vocês, olhem o espelho sim, mas amem-se no espelho. Não olhem para o espelho achando que o espelho é que vai dizer se a gente está bem ou não. Eu estou bem. É a hora de a gente se olhar por dentro. Quem sou eu? Eu sou alguém que estou aqui, neste momento, para fazer aí a minha evolução. Como espírito. E Jesus está comigo nesse vagão para me orientar, para me ajudar. Quando eu me sentir cansada, quando eu não puder mais, ele vai estar ali e dizer, eu estou do teu lado. Confia. Confia é o que Jesus pede para nós. Que a gente confie, por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Eu vou falar uma coisa assim que eu estudei e eu vou continuar estudando sobre o politeísmo, porque eu achei muito bom. E agora eu vou finalizar dizendo assim, que Jesus nunca abandona ninguém, indiferente da religião. O Mestre Jesus está sempre conosco. Se tem alguém doente, se tem alguém abatido, mentalize esse Deus maravilhoso que nos deu a vida, Criador, que Jesus, primeiramente há 2000 anos atrás, ele veio e nos mostrou ele como Pai, porque nós ainda não estávamos preparados. Porque no quarto vagão nós já entendia que esse Pai, além de ser um Pai, ele foi a causa primeira de tudo. É esse entendimento que nós temos que ter. E agora eu convido a Shirley para vir fazer o encerramento. E é a música espírita. Ele veio dos Semeadores. É uma composição do Luiz Antônio. Eu agradeço a todos e tenham uma boa noite. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio
alma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, Ele ilumina, e as noites mais escuras Ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz, mas nos trouxe a sua paz. Obrigada. Tá, Paz. Obrigada, Shirley. E obrigada também, Mariluz, pela explanação. Agora vamos na segunda parte, então, a hora do passe. Todos que vêm podem trazer a sua garrafinha d'água, porque na hora do passe, a gente já pede a irradiação da água. Então, quando nós levamos para casa, levamos os remédios fluidos e salutares de que cada um de nós precisa. Então, está o convite para trazer. E os que estão em casa também podem colocar um copo, uma jarra, uma garrafa de água, que agora, na hora do passe, também receberão os fluidos oxigenados. Elevando o pensamento, então, mentalizamos Jesus. Jesus, nosso mestre amigo, derramando sobre nós as energias positivas, que cada um possa sentir a sua presença, Senhor, recebendo, de acordo com a necessidade e merecimento, tudo aquilo que precisamos para o nosso físico, mas também para o nosso espiritual, que as nossas águas possam ser fluidificadas, derramadas os remédios de que cada um de nós precisa. E assim, agradecidos que somos, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. E tem um recado hoje, que é para as pessoas que têm crianças. Sábado que vem, às 18h45, estão convidados a trazer as crianças, porque vai começar as aulas do Coral Kids. Então, as crianças adoram música, né? Então, estão todos convidados para trazerem as crianças. Então, uma boa noite a todos. Vamos em paz. Que assim seja.